Bom dia, eu sou Luísa, do P3F de quarta-feira. E hoje vamos estudar mais uma mensagem ditada por Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Antes, vamos nos dirigindo ao Pai com uma prece. Senhor, nos ilumina e nos ajuda para que possamos aprender e apreender as lições. Permita também, Senhor, que nos tornemos pessoas melhores, mais sábias e mais próximas do seu amor. Ilumina a todos os assistidos do nosso P3F, que sejam amparados e iluminados, tenham as suas dores reduzidas. Sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. A lição é a de número 46, na cruz. A epígrafe: ele salvou a muitos, e a si mesmo não pôde salvar-se. Está em Mateus, capítulo 27, versículo 42. Vamos lembrar de Jesus. Jesus disse que não iria revogar a lei, mas cumpri-la. E como alguém que cumpre a lei, ele não solicitaria nenhum recurso para salvá-lo do momento difícil. O recurso dele é a prece, é o amor, é a lição de humildade e aceitação. Emmanuel diz: sim, ele redimira a muitos. Com certeza, Jesus exemplificou. Ele amou, curou, ajudou, orientou, consolou a muitos. Mas também não aceitou e nem reivindicou nenhum privilégio. É uma grande lição para todos nós. Afinal, muitas vezes, nós, médiuns, queremos privilégios. Muitas vezes, não entendemos por que médiuns que trabalham, que ajudam muito, passam por dificuldades. Será que nós somos especiais? Não somos. Emmanuel, diante das dificuldades pelas quais o nosso querido Chico Xavier passou, ele dizia: você não é especial. Você é uma pessoa comum. E realmente somos. Realmente não temos privilégios. Somos ajudados, como os outros são ajudados. Afinal de contas, a mediunidade nos foi dada para que pudéssemos fazer o bem, ajudar a muitos dentro das nossas condições, seguindo os exemplos de Jesus. E o maior exemplo de Jesus
foi aquele de aceitar a sentença, demonstrando humildade. Mais uma lição de Jesus. Ele poderia reivindicar algum privilégio? Talvez. Mas que exemplo e que lição ele deixaria para nós se reivindicasse muitos privilégios? Tudo na vida de Jesus é lição. Veja, ele estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantara enfermos e ressuscitara mortos. Nós, espíritas, sabemos que depois do desencarne, ninguém ressuscita. Mas nós já estudamos, vamos estudar isso num outro momento. O importante é lembrar que Lázaro não estava morto. Ele estava letárgico. Por isso, ele pôde voltar à vida. Então, Jesus fez o bem incondicionalmente, nos dando o exemplo para que fizéssemos também o bem, de forma desinteressada, aceitando as dificuldades que encontramos ao longo do nosso caminho. Jesus era humilde. Ele não se dizia rei. Mas quando Pilatos o questiona, pergunta se ele era rei, ele responde: meu reino não é deste mundo. Ele nunca se disse como o privilegiado ou como alguém especial. Ele praticava o bem. Amava incondicionalmente. O espírito mais evoluído que teve na Terra sabia das nossas fraquezas, sabia das nossas dificuldades e sabia que, diante das nossas dificuldades, nós ainda não estávamos, como não estamos hoje, prontos para compreender muita coisa. Ele nos via como crianças. Então, os interesses inferiores poderiam atingir, sim, o seu físico, mas não o seu conhecimento, o seu entendimento e a sua vontade de fazer o bem. Vamos pensar um pouquinho diante das nossas dificuldades. Vamos pensar também e olhar com empatia e respeito as dificuldades dos médiuns que nos cercam. Afinal, quantas vezes nós vemos alguém que trabalhou e trabalha muito e observamos a grande dificuldade que essas pessoas enfrentam ao longo de suas vidas. Dificuldades físicas, dificuldades morais, dificuldades de relacionamento, familiares difíceis. E esses médiuns
Muitas vezes, diante das dificuldades, eles continuam o seu trabalho incessante no bem, mostrando que, de alguma forma, já estão seguindo os exemplos de Jesus, que estão compreendendo os exemplos de Jesus. Quando nós vemos a imagem de Jesus vilipendiado diante de uma sentença que todos nós sabemos foi injusta. Ele não queria o lugar dos nobres, nem o lugar dos senhores do templo. Ele praticava o amor, mostrando que o grande crescimento é o crescimento moral, é o crescimento espiritual, é o entendimento da importância de praticar o bem. E esse é o exemplo que ele deixou. Ele, na verdade, como sabia que o crescimento maior é o crescimento espiritual, aquela cena triste de sofrimento que ele passou, ele consegue, segundo Emmanuel, converter em vitória resplandecente. Vitória do amor, vitória da humildade, vitória do exemplo, dizendo que nós não teremos facilidades, nós não temos privilégios, mas nós pedimos aos nossos amigos espirituais que tanto nos ajudam força, coragem, sabedoria para enfrentarmos as dificuldades. E Emmanuel continua dizendo: assim também ocorre no círculo de nossas vidas. As dificuldades, as derrotas aparentes, as incompreensões são derrotas, muitas vezes. Nesta reencarnação, mas que podem nos trazer grandes aprendizados, que podem nos ajudar a crescer, que podem nos ajudar a compreendermos melhor tudo que nos cerca. Emmanuel conclui: não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Não vamos aceitar facilidades que não são lícitas ou que não nos ajudam no nosso crescimento espiritual. Não vamos cair na bajulação. Afinal, o elogio muitas vezes nos leva a um mundo de ilusões.
Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Fazer o bem, apesar da dor. Vamos erguer a cabeça, sabendo que essa reencarnação é muito pouco diante da imortalidade. Nós somos espíritos imortais, aprendendo a superar nossas dificuldades, aprendendo a seguir os exemplos do nosso Mestre Jesus. E Emmanuel continua: porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Veja bem, nós somos espíritos imortais. Desencarnamos e reencarnamos muitas vezes. Aprendemos em todas as situações. E estamos aprendendo a amar, a perdoar, a favorecer a muitos, sem pedir nada em troca. Então, sigamos os exemplos do nosso Mestre Jesus. Agora que estudamos um pouco a lição trazida por Emmanuel, vamos doar, porque muito recebemos. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, que haja paz e luz. Vamos doar para as pessoas que estão sofrendo diante da grande dificuldade das intempéries. Vamos vibrar por todos os assistidos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mas vamos vibrar também pelas fraternidades, para que elas possam ser fortalecidas, continuar nos ajudando. Vamos vibrar por todos aqueles que se desviaram do caminho do bem, que possam retornar a este caminho. Vamos vibrar pelos nossos parentes, especialmente para aqueles mais difíceis. Vibrar também pelas pessoas que estão desencarnando ou que já desencarnaram, que possam aceitar ajuda para que sejam iluminadas e conduzidas pelo amor. Pelos enfermos do corpo e da alma, pelas crianças, pelos adolescentes, por todos os que trabalham na área da saúde. Vamos vibrar por todos aqueles cujos nomes estão nas assistências espirituais, por todos os assistidos. E, por fim, vamos vibrar por nós mesmos. Agora que vibramos, vamos
agradecer. Senhor, muito obrigada pelo muito que recebemos. Nos ilumina, Senhor, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos dos exemplos do nosso Mestre, Jesus. Sê conosco, hoje e sempre. Um ótimo dia para todos e graças a Deus.